E a pessoa tem que se dar conta disso e tem que se aprimorar ou se tratar, né, doutora Márcia? Até porque o assédio vai sempre não crescendo. Se não for feito, que a doutora Miriam disse, se atacar isso no início, vai crescendo, vai se empoderando o assediador, ele vai achando cada vez que pode mais, e no serviço público isso é muito claro, porque o trabalhador se acha, o assediador se acha protegido, se acha, de certa forma, imune a qualquer tipo de punição, então ele vai crescendo. Se não é tomada nenhuma atitude, se isso não é parado, seja com denúncia do Ministério Público, sindicato, as próprias chefias ou colegas, ou seja, dando visibilidade, é exatamente isso que tem que se fazer, esclarecendo que aquilo não é uma situação natural ao trabalho, não é banalizado, não pode se banalizar com, faz parte. Não faz parte, ninguém tem que se submeter a isso, e as pessoas que submeterem alguém a isso têm que ser punidas, têm que pararem de fazer isso, porque é uma coisa que fere a dignidade da pessoa humana. Claro, doutora Márcia, punição como essa que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região recentemente fez em relação a um hospital de Tramandaí, em que a chefe da farmácia humilhava, né, a funcionária, chamando animal, arigó, né, reiteradamente, e o Tribunal Regional do Trabalho, 4ª Região, entendeu que houve assédio moral, sim, e foi condenado. Claro. Exatamente. Agora, apesar de acontecer mais da forma individual, eu creio que é mais comum, ela acontece também da forma coletiva. Lá no MP do Trabalho, os casos com certeza são de pessoas que se queixam, ou a senhora também tem denúncias de assédio moral da forma coletiva? Na verdade, as denúncias de regra são individuais quando são feitas pelos trabalhadores, mas os sindicatos, muitas vezes, têm conhecimento de uma determinada empresa que isso é um método de administração e que todos os trabalhadores de um setor, ou às vezes a própria empresa inteira, quando não atingem metas, quando não estão cumprindo as determinações estabelecidas pela empresa, são punidas dessas formas que violem diretamente a dignidade de cada trabalhador. E aí, nesse caso, a atuação é sempre contra a empresa, que é responsável por manter um ambiente de trabalho sadio, que não adoeça as pessoas. Porque o assédio moral já é considerado uma questão de saúde pública, onerando efetivamente, inclusive os cofres públicos, na questão de saúde pública. Agora, tornou-se o assédio moral uma preocupação social, né? Porque o processo, ele é silencioso, mas está tomando uma forma preocupante. Com certeza é um problema social, né? Eu diria até um pouco assim, eu faço um pouquinho de uma analogia com o bullying no colégio, né? Exatamente. Com o bullying no colégio, que a criança é discriminada, se formam as mesmas relações de poder, a situação Exatamente. De discriminação. Quem faz bullying na escola vai acabar sendo um assediador mais tarde. Concordo com isso. Né? Então, são situações que necessariamente têm que ser reparadas. Claro. Agora, a forma, como é que eu vou dizer? A ideia é que o trabalhador denuncie. E isso que é importante, as pessoas estão tomando ciência, que a melhor forma é denunciar esse processo de assédio moral. Eu diria assim, denunciar esse processo de assédio moral, como todas as outras violações de direitos humanos. Isso faz parte de um empoderamento das pessoas em relação à sua cidadania. É exercício de cidadania. Nós vivemos num regime democrático de direito, em que o cidadão, em que a pessoa tem que denunciar as violações que lhe ocorrem, que ocorrem aos outros, para que se crie um clima de solidariedade e de fraternidade que os direitos humanos tanto buscam. Então, a visibilidade, como já se falou aqui, a denúncia, não é? Porque o assediador, ele se sente muito poderoso, né, doutora Márcia? A salvo dele. A salvo, ele dá Exatamente. 3, 4 gritos, eu te demito, ele se sente poderoso e um tanto quanto imune à legislação. E é preciso que o assediador compreenda que isso não existe. Não é que basta o trabalhador, enquanto cidadão, o poder ali está com ele em relação ao assédio moral e não com o assediador. E é preciso que o trabalhador e o servidor público tenham essa compreensão. No assédio moral, o poder está com eles e não com o chefe, porque eles têm o poder de denunciar e de dar visibilidade.